A paternidade e a maternidade responsável. No delineamento da presente carta às famílias, é chegado o momento de acenar as duas questões conexas entre si. Uma, mais genérica, diz respeito à civilização do amor. A outra, mais específica, refere-se à paternidade e maternidade responsável. Dissemos já que o matrimônio suscita uma singular responsabilidade pelo bem comum, primeiro dos cônjuges, depois da família. Este bem comum é constituído pelo homem, pelo valor da pessoa e por quanto representa a medida da sua dignidade. O homem possui em si esta dimensão em qualquer sistema social, econômico e político. No âmbito do matrimônio e da família, porém, esta responsabilidade torna-se, por muitas razões, ainda mais empenhativa. Não é sem motivo que a Constituição Pastoral Gaudium et Spes fala de promoção da dignidade do matrimônio e da família. O Concílio vê em tal promoção uma tarefa tanto da Igreja como do Estado. Todavia, ela permanece em cada cultura primariamente um dever das pessoas que, unidas em matrimônio, formam uma família específica. A paternidade e maternidade responsável exprimem o compromisso concreto de atuar esse dever, que, no mundo contemporâneo, reveste novas características. De modo particular, paternidade e maternidade responsável referem-se diretamente ao momento em que o homem e a mulher, unindo-se numa só carne, podem tornar-se pais. É momento impregnado de um valor peculiar, quer pela sua relação interpessoal, quer pelo seu serviço à vida. Elas podem se tornar progenitores, pai e mãe, comunicando a vida a um novo ser humano. As duas dimensões da união conjugal, a unitiva e a procriadora, não podem ser separadas artificialmente sem atentar contra a verdade íntima do próprio ato conjugal. Este é o ensinamento constante da Igreja, e os sinais dos tempos, de que hoje somos testemunhas, oferecem novos motivos para reafirmá-lo com particular vigor. São Paulo, tão atento às necessidades pastorais do seu tempo, exige clara e firmemente que se insista oportuna e inoportunamente, 2 Timóteo 4:2, sem qualquer temor pelo fato de já não se suportar a sã doutrina. As suas palavras são bem conhecidas de quantos, compreendendo profundamente as vicissitudes do nosso tempo, esperam que a Igreja não só não abandone a sã doutrina, mas antes a anuncie com renovado vigor, perscrutando nos atuais sinais dos tempos as razões para um ulterior e providencial aprofundamento da mesma. Muitas destas razões encontram-se já nas próprias ciências, que, partindo do antigo tronco da antropologia, se desenvolveram em várias especializações, tais como a biologia, a psicologia, a sociologia e as suas posteriores ramificações. De certo modo, todas giram à volta da medicina, simultaneamente ciência e arte, ars medica, ao serviço da vida e da saúde do homem. Mas as razões a que se acena aqui emergem sobretudo da experiência humana, que é múltipla e, em certo sentido, precede e segue a própria ciência. Os cônjuges aprendem por experiência própria o que significam a paternidade e a maternidade responsável. Aprendem-no também graças à experiência de outros casais que vivem em condições análogas e tornam-se assim mais abertos aos dados das ciências. Poder-se-ia dizer que os peritos como que aprendem dos cônjuges para serem depois, por sua vez, capazes de instruí-los competentemente acerca do significado da procriação responsável e dos modos de a realizar. Este argumento foi tratado amplamente nos documentos conciliares, na encíclica Humanae Vitae, nas proposições do Sínodo dos Bispos de 1980, na exortação apostólica Familiaris Consortio e intervenções análogas até a instrução Donum Vitae da Congregação para a Doutrina da Fé. A Igreja ensina a verdade moral
acerca da paternidade e maternidade responsável, defendendo-a das visões e tendências errôneas hoje difusas. Por que motivo faz isto a Igreja? Será talvez porque não se dá conta das problemáticas invocadas por quantos aconselham cedências neste âmbito e procuram convencê-la inclusivamente com pressões indevidas, quando não mesmo com ameaças? Não raro, de fato, o magistério da Igreja é acusado de estar superando já e fechado às instâncias do espírito dos tempos modernos, de realizar uma ação nociva para a humanidade, inclusive para a própria Igreja. Ao manter-se obstinadamente nas próprias posições, disse, a Igreja acabará por perder popularidade e os fiéis afastar-se-ão cada vez mais dela. Mas como é possível sustentar que a Igreja, especialmente o episcopado em comunhão com o Papa, seja insensível a problemas tão graves e atuais? Foi precisamente neles que Paulo VI entreviu questões de tal forma vitais que o impeliram a publicar a Humanae Vitae. O fundamento sobre o qual se baseia a doutrina da Igreja acerca da paternidade e maternidade responsável é bem amplo e sólido. O concílio indica-o, antes de mais, no ensinamento sobre o homem, quando afirma que ele é a única criatura sobre a terra a ser querida por Deus por si mesma e que não pode encontrar-se plenamente a não ser no dom sincero de si mesmo. Isto porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e redimido pelo Filho unigênito do Pai, feito homem por nós e para nossa salvação. O Concílio Vaticano II, particularmente atento ao problema do homem e da sua vocação, afirma que a união conjugal referida na Bíblia pela expressão uma só carne pode ser compreendida e explicada plenamente apenas recorrendo aos valores da pessoa e do dom. Cada homem e cada mulher realizam-se em plenitude mediante o dom sincero de si e, no caso dos esposos, o momento da união conjugal constitui uma experiência muito particular disso mesmo. É então que o homem e a mulher, na verdade, da sua masculinidade e feminilidade, se tornam um recíproco dom. Toda a vida no matrimônio é dom, mas isso torna-se singularmente evidente quando os cônjuges, oferecendo-se reciprocamente no amor, realizam aquele encontro que faz dos dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Eles vivem, então, um momento de especial responsabilidade, também em razão da potencialidade procriadora conexa com o ato conjugal. Os esposos podem, naquele momento, tornar-se pai e mãe, dando início ao processo de uma nova vida humana, que depois se desenvolverá no seio da mulher. Se a mulher é a primeira que dá conta de ter se tornado mãe, o homem com quem se uniu em uma só carne toma consciência, por sua vez, e através do testemunho dela, de ter se tornado pai. Da potencial e, em seguida, efetiva paternidade e maternidade, ambos são responsáveis. O homem não pode deixar de reconhecer ou não aceitar o resultado de uma decisão que foi também sua. Não se pode esconder por detrás de expressões como não sei, não queria, foste tu que quiseste. A união conjugal comporta, em todo caso, a responsabilidade do homem e da mulher, responsabilidade potencial que se torna efetiva quando as circunstâncias o impuserem. Isto vale, sobretudo, para que o homem, que apesar de ser também ele artífice do desencadeamento do processo gerador, fica biologicamente distanciado do mesmo. É na mulher, de fato, que aquele se desenvolve. Como poderia o homem não se sentir comprometido nele? Impõe-se que ambos, homem e a mulher, assumam conjuntamente, perante si mesmo e aos outros, a responsabilidade da nova vida por ele suscitada. Esta é uma conclusão partilhada pelas próprias ciências humanas. Mas é preciso ir mais longe, analisando o significado do ato conjugal à luz dos referidos valores da pessoa e do dom. É o que faz a Igreja com seu constante ensinamento, em particular no Concílio Vaticano II. No momento do ato conjugal, o homem e a mulher são chamados a confirmar, de modo responsável, o dom recíproco que de si fizeram na aliança matrimonial. Ora, a lógica do dom ao outro na totalidade de si mesmo
comporta a potencial abertura à procriação. O matrimônio é chamado assim a realizar-se ainda mais plenamente como família. Sem dúvida, o dom recíproco do homem e da mulher não tem como único fim o nascimento dos filhos, mas é em si mesmo mútua comunhão de amor e de vida. Deve ser sempre garantida a verdade íntima de tal dom. Íntima não é sinal de subjetiva. Significa, sim, essencialmente coerente com a verdade objetiva daquele e daquela que se dão. Jamais a pessoa pode ser considerada um meio para alcançar um fim, nunca, sobretudo, um meio de prazer. Ela é e deve ser apenas o fim de todo o ato. Somente então a ação corresponde à verdadeira dignidade da pessoa. Ao concluir a nossa reflexão sobre este argumento tão importante e delicado, desejo dirigir uma palavra de particular encorajamento, sobretudo a vós, caríssimos cônjuges, e a todos aqueles que vos ajudam a compreender e a pôr em prática o ensinamento da Igreja sobre o matrimônio, sobre a maternidade e paternidade responsável. Penso, de modo especial, nos pastores, nos muitos peritos, teólogos, filósofos, escritores e editores que não se acomodam ao conformismo cultural dominante, mas estão corajosamente decididos a ir contra a corrente. Aquela palavra de encorajamento vai ainda para um grupo cada vez mais numeroso de peritos, médicos e educadores, verdadeiros apóstolos leigos, para os quais a promoção da dignidade do matrimônio e da família se tornou uma tarefa importante da sua vida. Em nome da Igreja, digo a todos o meu muito obrigado. Sem eles, que poderiam fazer os sacerdotes, os bispos e até mesmo o próprio sucessor de Pedro? Disto me fui convencendo sempre mais, desde os primeiros anos do meu sacerdócio, quando comecei a assentar-me no confessionário para partilhar as preocupações, os medos e as esperanças de tantos esposos. Encontrei casos difíceis de revolta e recusa, mas ao mesmo tempo, tantas pessoas admiravelmente responsáveis e generosas. Enquanto escrevo esta carta, tenho presente todos estes cônjuges e abraço-os com meu afeto e a minha oração.